Olá, meu nome é Alan Hatanaka, eu sou obstetra, eu sou professor da obstetrícia fisiológica, do departamento de obstetrícia da Escola Paulista de Medicina e eu ingressei na Escola Paulista em 1995, tá? Mas antes disso, eu sou filho de professor aqui da escola, o professor Ryosuke Hatanaka, o Ryo, todo mundo conhece por Ryo, anestesista. Ele foi professor aqui na década de 70, 80 e desde então ele representava muito para mim nessa época, né? E assim, ela tinha aquela imagem do pai chegando de branco em casa, contando as histórias que aconteciam. Isso é claro, né? Que foi influenciando na minha decisão de ser médico. E eu tenho mais 2 irmãos e nenhum deles seguiu a carreira médica, né? Um deles é advogado, a outra é publicitária. Então, acabou que só eu virei médico. E durante toda a minha formação na graduação, eu fui direcionando a minha escolha pela medicina. Já acompanhava meu pai nos hospitais, isso foi muito interessante, então eu já tinha uma ideia muito fixa de fazer medicina. E aí meu pai ele acabou abandonando a docência aqui na Escola Paulista para se dedicar aos filhos e a gente foi morar em Mogi das Cruzes. Em Mogi das Cruzes eu frequentei alguns hospitais, mas na 8ª série acabei voltando para São Paulo, estudei no Colégio Bandeirantes e ali estudei bastante para passar na prova da FUVEST à época e passei direto, acabei ingressando aqui na Escola Paulista no ano de 1995, que foi um ingresso muito interessante. Acho que aí, nesse meu primeiro contato com a escola, eu já posso contar que ele começou na matrícula. Quer dizer, desculpe, na verdade, na divulgação do resultado. Eu nunca vou me esquecer que eu estava fazendo prova de direção, prova de autoescola. E aí no rádio, eu lembro que saiu, olha, o resultado acaba de sair nos cursinhos de São Paulo. Então funcionava assim, não existia internet. Então o que aconteceu foi que, com essa divulgação no rádio, acabando a prova de direção, eu e meu pai, a gente pegou o carro e veio para São Paulo. E chegamos no ângulo da Paulista, uma bagunça, um monte de gente tocando bateria, um monte de gente pintada, já cortando cabelo, e o pessoal lá puxando tracatrá, e aí o pessoal da USP puxando hip-hop, e aquela disputa, e eu fui lá procurar meu nome, né? Aí quando eu procurei meu nome estava lá, Escola Paulista de Medicina. Eu só falava pro meu pai, eu não vamos comemorar muito, que senão eu vou tomar muito trote aqui, né? E aí a gente ficou lá um pouquinho e foi embora para comemorar. Realmente foi muito interessante esse primeiro contato com o pessoal da escola. E aí, depois de um tempo eu vim para a matrícula, né? E já na matrícula eu fui recebido na frente da Atlética, era uma recepção muito bacana. E ali, por incrível que pareça, depois eu fui entender por quê, já sabiam quem eu era, já sabiam que eu fazia natação, né? Então, eu sempre fui nadador e a natação sempre foi uma coisa que fez parte da minha vida. Então, logo que eu cheguei na frente da escola, na frente da Atlética, eu já fui abordada por uma pessoa que viria a ser um grande amigo meu, que foi o Marcos Vinícius Yomura, e ele já me pegou e já me levou para um outro lugar e conversou comigo e me levou para dentro da Atlética. Lá me mostrou a piscina, me apresentou várias pessoas, foi muito bacana mesmo, e já me convidou para ser parte da equipe de natação, para participar do treino que iria acontecer no dia seguinte e também para algumas competições. E aí ao sair da matrícula, eu fui abordado por algumas pessoas que depois viriam a ser minhas amigas também, e que eu fiz um pequeno trotezinho lá, que era, eles amarravam uma cordinha no nosso pescoço, que era a forca, e era 4 por quarteirão, chamavam, com forca, né? Então a gente parava nos faróis, pegava dinheiro, e aí parava no bar do português para tomar cerveja. Aí o pessoal fala, pô, que agressiva, nada. Eles faziam isso porque pegavam o dinheiro, a gente sentava, tomava cerveja, e eles ficavam perguntando de onde a gente vinha, o que a gente fazia, quem eram nossos pais. Foi uma coisa muito legal. E aí, depois disso,
Eu fui embora, tudo, já não sabia nem onde estava mais e foi muito bacana. Eu comecei o curso, na verdade, antes de começar o curso, eu comecei a treinar. Isso foi muito bacana. Mas depois que começou o curso, no primeiro ano, realmente a didática não era aquela coisa, né? Então, haviam aulas maçantes, com aqueles 2 carretéis de slide enormes, com aquela sala escura, uma didática bastante discutível, e aulas de biomol, de biofísica, anatomia, e de fato eu desanimei, né? Então, o primeiro ano eu comecei a ver que aquilo lá talvez não fosse o que eu queria. Bom, e aí eu fui conversar com os meus colegas lá, né, de faculdade. O que eles me disseram? Eu cheguei, tô pensando em desistir, acho que não é isso que eu quero. O pessoal falou para mim assim, um grande amigo meu, né, o Fernando Fernandes, o iogurte, ele olhou para mim e falou, o que você está falando? Sábado tem competição, esquece isso, a gente te ensina aí, te passa mais ou menos o que vai ser a prova, você faz a prova, depois a gente conversa. Sábado tem competição, se preocupa com isso, depois a gente conversa. Então eu fui para a competição, claro. Aí no outro final de semana também tinha competição, no outro tinha competição. E meus pais perguntavam se eu tinha entrado numa faculdade de educação física, ou se eu tinha entrado em medicina ou em educação física, porque eu só nadava, né? Então meu objetivo era ganhar intermédio e treinar, só isso. Tá? No segundo ano, é claro que eu não desisti, né? Porque realmente a atlética me acolheu muito, meus amigos me acolheram muito. E de fato não tinha como desistir, não tinha por que desistir, o clima era muito bom mesmo, né, dentro da Atlética. E no segundo ano, naturalmente, eu virei diretor de modalidade da natação, foi um ano muito bacana, aprendi muito, comecei a tirar aquela timidez que eu tinha, né, aos pouquinhos, até que no terceiro ano eu virei vice-presidente da Atlética e assim foi, né, a gente foi indo, treinando e no quinto ano, depois de muitas tentativas, né, eu consegui bater o recorde da intermédia. Isso foi um marco na minha graduação, uma coisa que eu tinha como objetivo mesmo. Bati o recorde de um colega que é de Santos, o João Fernando, e que ele tinha sido campeão brasileiro. Então, para mim, que nunca tinha chegado numa final de brasileiro, bater o recorde de um campeão brasileiro foi muito marcante para mim, né? E a nossa equipe de natação foi campeã 6 anos da intermédia, foi uma coisa bastante marcante, junto com o Alexandre Godoy, junto com o Marcos, com o Fernando, com o Gustavo Moreira, realmente o Luciano Zago, a gente tinha realmente um dream team da natação, batemos o recorde do Raul Viana, todos os recordes ali que tinham, a gente conseguiu eliminar da intermédia ali e trazer para a gente. Bom, e aí fui indo, e é claro que no quinto ano, para o sexto ano, a gente já começa aquelas decisões, né? O que eu vou ser da vida. Meu pai, professor de anestesia, enfim, seria um caminho totalmente natural escolher anestesia, né? Mas, de fato, não era o que eu queria, né? Então, eu fiz ali um estágio na UTI, que seria o embrião da Liga Acadêmica de Terapia Intensiva. Eu fui a primeira pessoa a fazer isso. Aí depois eu também fiz amparo maternal, na época a gente fazia maternidade, porque eu também gostava de obstetrícia, né? E o Camano foi uma pessoa que me marcou muito, o professor Rubino, na obstetrícia, então eles realmente me chamavam muito a atenção, realmente com a paixão que eles tinham pela profissão e pelo ensino principalmente, né? Então foi uma coisa que me marcou muito. E aí eu fui fazer a maternidade do Amparo e realmente ali, no quarto ano, me marcou muito o primeiro parto, né? Que foi um parto absolutamente desajeitado, totalmente desajeitado, que eu cheguei e fui avisar lá em cima, no primeiro andar, que tinha uma paciente que era uma multípara e que estava com uma dilatação ali de 8 centímetros, 7 centímetros. E eu subi e falei, olha, vai nascer daqui a pouco. Estava o Kleber de plantão, Kleber Cássius, da turma 58. E aí ele falou assim, olha, o que eu faço? Ele não sobe com a paciente, né? Tá bom, subi com a paciente, fui lá avisar ele, Kleber, chegou, a paciente está na sala. Ele, tá bom. Então vai lá fazer o parto. Aí eu perguntei para ele, mas eu vou fazer o parto? Ele falou, não sei, se você ficar parado aí não vai fazer parto nenhum, né?
Aí eu saí correndo, fiz antisepsia toda errada, me contaminei, tudo. No final das contas, cheguei lá e fui fazer o parto. E claro, né, o bebê, uma multípara, grande multípara, o bebê escorregou no meu colo, né? E foi muito bacana, né? O Kleber, ele teve a sensibilidade de pedir silêncio naquele momento na sala, né? Porque estava muito barulho, ele pediu silêncio e falou, ó, silêncio porque a mãe está chorando, né? E isso me marcou muito, foi realmente um momento muito interessante, muito mágico, assim, que eu acho que aquele momento foi importante para eu decidir fazer obstetrícia, porque eu vi que aquilo era diferente, né? Bom, e aí, né, claro, eu fui tendo exemplo do meu pai, né, que fazia muito obstetrícia, né, e eu acho que sem dúvida foi a pessoa mais determinante na minha carreira como médico, foi meu pai, né, porque sempre foi o exemplo. E ele gostava muito de obstetrícia, na verdade, né, então acho que isso somou muito para eu poder fazer obstetrícia, porque talvez meu pai também pudesse optar por obstetrícia, porque é uma coisa que ele realmente gosta de fazer muita anestesia obstétrica. E aí, naturalmente, eu escolhi a obstetrícia, né? O caminho talvez mais difícil do que a anestesia. A obstetrícia foi para mim um caminho quase que natural. Claro que eu sabia que ia ter muito mais dificuldades do que simplesmente escolher a anestesia. E ali eu ingressei na residência de ginecologia obstetrícia, né? Também no 6º ano eu tive a honra de ser orador da turma, né? Acho que foi uma coisa que eu nem me candidatei, acabaram me colocando de orador, foi uma coisa muito legal e para mim foi uma honra incrível. Uma das coisas mais memoráveis que eu tenho foi a nossa formatura, foi poder ser orador, puxar o tracatrá lá no AMB, foi realmente muito bonito, né? E também fui espírito do Nicodemos, pela Atlética, que é uma das pessoas que mais se dedicou ali ao esporte universitário, acaba ganhando um prêmio. Tive a honra de ser ao lado do Marcos, da Sheila e do Sérgio, na minha turma, mas eu acho até que tinha mais gente que tinha que ganhar, Carol, Marcelo, Guilherme, enfim, muita gente tinha que ganhar com a gente, pessoas realmente muito dedicadas ao esporte, muito, muito boas, né? E aí eu segui na obstetrícia, né? Na obstetrícia eu fiz grandes amigos, né? E aliás, antes eu fui para a aeronáutica, até tinha me esquecido disso, olha que coisa. Eu fui servir a aeronáutica, passei um ano em São José, foi uma experiência muito interessante, muito, muito interessante, passar pela aeronáutica, acho que é um período gostoso, enfim. Mas aí eu voltei para a residência. Mais interessante, os meus R2 eram meus amigos de turma, isso foi muito legal. Então a gente fez um ciclo de amizades muito forte e o aprendizado foi muito interessante, porque era entre amigos, né? E ali fiz o ciclo de amizades ali que também dura até hoje e leva até hoje. Então meus companheiros ali de cirurgia até os dias de hoje são aqueles na minha residência, então não mudou nada, parece que a gente continua na residência, a gente continua frequentando a casa dos mesmos amigos, né? Então eu acho que é uma época que a gente convive 24 horas por dia. Dificuldades na residência, assim, se eu tive alguma, de fato, acho que naquela época a gente dava muito plantão, mas, poxa, era uma época tão gostosa que a gente realmente nem reclamava. A gente reclamava porque gosta de reclamar, né? Mas assim, na obstetrícia era 1, 2 PIN, a gente falava, né? Então, dia sim, plantão, né? Não tinha plantão, no outro dia plantão de novo. Aí no outro dia não tinha plantão, não tinha plantão, plantão. Não tinha plantão, não tinha plantão, plantão. Então era, ou você estava de pós-plantão ou você estava de pré-plantão, não tinha muito segredo, tá? Mas a gente nem ligava, a gente aprendia muito. Depois da 100ª cesárea eu parei de contar, né? Quantas cesáreas eu tinha feito. E de fato, eu acho que a residência é uma época de muito aprendizado aqui na escola e eu acho que é uma época que a gente tem que valorizar e a gente tem que realmente, como professor, qualificar muito a nossa residência. Uma pergunta que me fizeram foi se as minhas expectativas se a escola atendeu as minhas expectativas, né? Bom, eu acho que atendeu completamente, né? Tanto que hoje eu continuo por aqui, né? Então acho que
a escola virou minha casa, né? E eu acho que não tem como dizer que a escola não atendeu as expectativas. Ela atendeu e superou, né, as expectativas. Eu acho que a escola traz grandes oportunidades, né? Ela abre o campo para a gente. E uma coisa que eu acho que é interessante, né, é que a escola expõe você a grandes cabeças, né, e você acaba aprendendo. É muito ruim quando você está num local e você é sempre a pessoa com maior estudo, né? Você é a pessoa que mais sabe naquele ambiente. Isso te traz para baixo, né? Tá na escola é muito interessante porque o tempo inteiro você é desafiado. Você é desafiado por pessoas intelectualmente incríveis, né? E não só dentro da sua área. Você está lá, está estudando, você fala, nossa senhora, eu não sei isso. Você vai, estuda, e você olha para o lado, outra pessoa dá uma aula incrível sobre aquele assunto que você estava estudando, e você fala, meu Deus, eu não sei nada sobre isso, vou ter que estudar mais. Você estuda mais. E assim por diante. Então, estar dentro da escola é um desafio diário e é uma lembrança do quanto você sabe pouco, né? Quão pequeno você é, né, perto de gênios que a gente tem aqui. Então, o tempo inteiro eu me sinto estimulado a estudar. Então, estar aqui para mim é uma alegria e aqui é minha segunda casa. Então, de fato, eu não consigo estar longe daqui. Exatamente por isso que quando eu terminei a minha residência, eu já ingressei com consultório, fiz meu mestrado na escola, fiz meu doutorado, estou fazendo meu pós-doutorado, virei professor afiliado e hoje em dia eu sou docente da Escola Paulista de Medicina. Minha relação com os amigos de turma, eles são, na verdade, meus amigos até hoje. A gente tem o mesmo ciclo de amizades, muito mais do que do colégio, etc. Eu convivo com eles diariamente, então para mim não mudou nada, parece que a gente continua na graduação. Recentemente a gente fez um encontro de turma de 22 anos, então fizemos camiseta da turma 63, nossos símbolos usamos lá, então realmente a gente continua na convivência aí, né? E bom, eu acho que acho que também, depois de narrar tudo isso, acho que é interessante realmente deixar um recado, né, para os alunos de graduação, para as pessoas que estão na residência, para as pessoas que estão na Escola Paulista de Medicina, né? Eu acho que a escola ela tem altos e baixos, né? Então eu já vivi na minha história aqui na Escola Paulista grandes greves, grandes crises financeiras, grandes crises institucionais, né? E realmente eu vi a escola se reerguer sempre, né? Mas o que leva a Escola Paulista de Medicina não é propriamente o capital financeiro, tá? E eu explico por quê. Porque, na verdade, eu já fui convidado para dar aula em outras instituições e ganhando mais que aqui, né? Mas simplesmente eu não quis. Eu preferi ficar por anos como professor afiliado aqui na escola, sem ganhar um tostão, e continuei aqui. Porque aqui é onde está o melhor capital intelectual do Brasil, tá? E esse é o negócio que eu deixo de recado para os alunos. Não se sintam inferiorizados, tá? Fala assim, não, poxa, a escola está numa crise financeira. Coloquem na cabeça uma coisa, a escola tem o melhor capital intelectual do Brasil. E ponto final. É claro que a outra escola lá também tem, né? Um bom capital intelectual, tá? É bom, tá? Mas a gente é melhor, né? Então, eu queria dizer para os alunos que vocês têm esse capital aqui, vocês precisam saber aproveitar. E aproveitem os professores, tá? Aproveitem seus amigos de turma, porque o capital intelectual não está só no docente, ele está no colega que está do seu lado, tá? O cara sabe muito, então se sinta estimulado por ele, e ele tem certeza que você sabe mais do que ele alguma coisa, então vocês têm que se estimular. É assim que a escola está até hoje, dessa forma. E por que eu não fui para outro lugar, né?
porque é daqui que eu gosto, isso aqui é minha casa, tá? Não tem sentido eu atravessar a cidade ou ir para outra cidade para dar aula em outro local. Eu não tenho vontade, tá? Era muito melhor eu estar no meu consultório, ganhando dinheiro, mas não, eu estou aqui. Eu prefiro estar aqui metade do meu tempo para poder, de fato, continuar aquilo que eu recebi dos meus professores e dos meus amigos, tá? Então, sinceramente, eu espero que os alunos que hoje em dia estão cursando recebam isso dos docentes, o carinho dos docentes, recebam esse EPMismo que a gente tem para passar, que incorporem o EPMismo e que daqui a uns 20 anos estejam transmitindo da mesma forma que eu estou transmitindo. Tá bom? Muito obrigado. Tracatrá.